Você não trava em inglês por falta de conhecimento ou de vocabulário. Você trava porque o seu cérebro não sente em inglês. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que eu quero dizer com o seu cérebro sentir em inglês. E a gente vai fazer uma analogia com o filme Divertidamente para você aprender o que é que você precisa fazer de prático na sua vida. Entender o que é que tem por trás daquele momento onde você quer falar inglês, mas aí você fica traduzindo. Ou você escuta e você traduz para o português antes de simplesmente absorver a mensagem. E quando você quer falar inglês, você traduz do português para o inglês antes de, ao invés de simplesmente sair, né, fluidamente em inglês sem parar para pensar em português antes. Hoje eu vou te ensinar em termos de neurolinguística, neurociência, falar de ciência cerebral dos nossos nervos, a gente vai falar de como a mente funciona de uma forma muito fácil, por isso que eu escolhi o filme Divertidamente, porque ele já é um filme de desenho que aparentemente é infantil, mas ele explica ao cérebro como a gente grava e lida com as emoções de uma forma perfeita e serve também para falar do aprendizado do inglês. Hello, sou Teacher Gabs, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, para falar como a sua mente funciona, para você aprender a hackear, sabe aquelas. Agora fala aquele linguajar bem das. Vamos hackear, eu gosto de falar assim também. Mas de fato, você vai entrar no seu cérebro, que nem aquele filme Inception, e aprender a mexer nele. O que é que você precisa mexer na sua vida, do lado de fora, para mexer com o seu cérebro, na estrutura, como ele funciona lá dentro. Então, vamos lá. Se você já assistiu o filme, eu vou te lembrar. Se você não assistiu, o Divertidamente, ele fala da personagem principal, a história dela é a Riley, é uma criança, e mostra as emoções da cabeça dela, né? A gente vê dentro da mente dela, cada bonequinho tem um personagem que representa uma emoção principal. Eles têm uma mesa de controle, e cada vez que ela vive algo, aquilo se transforma numa memória, que é uma bola de cristal, de uma cor, que vai ser a cor da emoção predominante naquela memória dela. E aí ela tem um monte dessas bolinhas, só que essas bolinhas, como a gente vai ficando mais velha, vai ficando quase infinita, né? Elas vão para outras áreas mais afastadas. E depois a gente descobre que quando elas ficam muito antigas, elas entram numa área do cérebro, da cabeça dela, onde elas se apagam, onde elas são, tipo, apagadas, já dá espaço ao que vem de novo, que a gente esquece, né? Por isso que a gente esquece das coisas que a gente viveu na infância. E a parte mais interessante são as ilhas da Riley. A gente vê, né, a metáfora do cérebro dela é como se fossem ilhas e cada ilha representa uma parte da personalidade dela. Então tem a Ilha da Família, que é formada por uma memória core, uma memória mais importante do laço que ela tem com os pais, que formou aquele ponto de força na personalidade dela. Então, família é algo importante na vida dela. Aí tem a Ilha da Bobagem, de ser brincalhona, então tem uma memória central que liga a esse momento também. A Ilha do Rock, porque ela joga rock. E cada ilha representa uma emoção, tem uma emoção muito forte ligada a ela. Assim também é no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não fixa apenas por leitura compulsiva, por conhecimento acumulado. O nosso cérebro fixa realmente quando ele é envolvido. E como é que a gente envolve o cérebro com as emoções? Quando tem emoção envolvida, a gente começa a criar uma ilha muito forte para aquilo. E a cada nova emoção, cada nova memória, nova experiência que a gente vive dentro daquele assunto, nesse caso, dentro do inglês, vai fortalecendo a sua ilha, pro bem ou pro mal. Então, se você tem muitas questões de trava, de ter medo de falar, de achar que o seu inglês é feio, de que vão te julgar, que você fala feio, tananana, talvez você tenha tido experiências traumáticas de ser inferiorizado, de ser colocado em xeque em uma sala, digamos assim, e aí você relacionou o inglês a sentimentos muito negativos. Então, você tem uma ilha do inglês muito carregada, péssima, com sentimentos, o seu cérebro atrelou o inglês a emoções muito negativas. Então agora é todo um trabalho para reconfigurar. Mas sim é possível, porque o nosso cérebro tem neuroplasticidade.
O que é isso? É basicamente como se a gente, o nosso cérebro fosse um negócio muito louco, que ele vai se regenerando, digamos assim. As memórias, ele vai dando mais espaço. E você, quando você treina, que nem você treina na academia, um músculo para ficar mais forte, ou você treina a sua habilidade no vôlei, você treina a sua habilidade, sua inteligência no xadrez, você treina o seu cérebro também para sentir, pelo sentir. Você treina o seu cérebro a sentir coisas boas, a trocar esse atrelamento negativo por algo positivo. Quando você primeiro, né, antes disso, como é que eu faço isso? Primeiro, você tem que tomar consciência de que é provavelmente isso que está te travando. E isso levado ao lado do lado emotivo, do lado, digamos assim, não sei, mental. Mas também tem um outro lado, que também é mental, na verdade. Esse é um lado mais pessoal, mas tem um lado mais o científico também, que, para além das emoções, se são boas ou negativas, se você não tem contato com o inglês, você nem tem emoções, você não tem nem memórias para abastecer a sua ilha. Então ela vai ser enfraquecida. Então a sua ilha pode ser forte ou fraca, e quanto mais forte a sua ilha for, mais robusta, mais cheia de informações e detalhes, mais rápido o seu pensamento vai ser em inglês. E aí vem ser bilíngue. O bilíngue, o que que é? Aquela pessoa que vive em inglês tal qual ela viveria em português. O pensamento vem automático. Ela só vive, ela entende as brincadeiras, ela tá ali, parte da vida dela. É como literalmente uma tecla SAP, e agora minha vida tá em inglês, sabe? E agora minha vida tá em português, sabe? Now my life is in English, sabe? Agora tá em português. Basicamente isso. Então, para você conseguir chegar nesse lugar, você precisa trabalhar na sua ilha. Então, ela pode ser forte e fraca, positiva ou negativa. Então, você pode ter uma ilha forte, de muitos conhecimentos, mas também muito trama para falar, muita questão. Aí é uma ilha negativa, então tem que trabalhar o emocional. Você pode ter uma ilha. Geralmente, a gente tem uma mistura, uma ilha assim, mais ou menos negativa, mas nada muito difícil de recuperar, só que com muito fraca sem muito relacionamento, sem muitos momentos com o inglês. E como construir? A gente não liga, não tem ninguém. Mas é que o vento, quando a janela do banheiro tá aberta, às vezes o vento é muito forte, fica fechando. Como que você vai trabalhar isso? Eu vou te ensinar no próximo vídeo para não ficar um vídeo muito longo. Esse vídeo foi para te trazer a clareza. Antes de você já sair, inclusive, não é só isso. Porque antes de você sair querendo resolver, tome um tempo, até antes de ver o outro vídeo. Não precisa ver hoje, não. Veja amanhã. Toma um tempo, até mais até que uns dias. Toma um tempo para você digerir, para você pensar sobre isso, sobre se você tem algumas experiências negativas em relação ao inglês, sabe? Pensar que não é isso que define o seu momento, não é isso que define o seu inglês. Sabe, turma nivelada tem desnivelada, metodologia de curso que é boa, mas não necessariamente é a forma como você aprende. Tem tantos motivos, tantos cases, e às vezes a gente se culpa por. A gente tem a culpa, mas a gente tem a culpa, mas é diferente o motivo pelo qual a gente pensa. Às vezes você acha que você é culpado de não falar inglês porque você é horrível, você não consegue, quando na verdade você é culpado porque você realmente não tentou, porque você só participou das aulas e olhe lá, e não fazia por fora o que tinha que ser feito. Ou às vezes você não tinha instrução do que fazer por fora. Então, sabe, tem muita coisa no meio. Então, tira um tempo para refletir, entendeu? Vai com calma, não respira, que nem eu tô fazendo agora. Vai mais devagar. E aí, quando você estiver pronto, assiste o próximo vídeo sobre como trabalhar a sua ilha do inglês, o que fazer, qual a forma as pessoas estudam errado, como aprender a estudar certo. Não tô exagerando, não, viu? Se vê no próximo vídeo. E bye! Ah! Deixa o seu like. Passei o vídeo todo no pedido. Deixa o seu like. Bombástico essa aula. Deixa o seu like, se inscreve aqui se você ainda não foi inscrito. E deixe seu comentário com a sua opinião de como você se sente em relação ao inglês. Agora sim. Bye!